Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Boa noite, casa! Quantos estão felizes com Jesus nesse lugar? Aleluia! Quero dizer que é uma alegria, é uma honra muito grande poder estar nessa casa. Eu agradeço de coração pelo convite, pelo carinho, e agradeço a pastora Giovana, e que o Senhor continue abençoando essa casa, abençoando de uma maneira sobrenatural, porque eu creio que o Senhor tem algo muito grande para fazer na vida de vocês. Eu estava no carro vindo para cá conversando com o pastor Flávio, e eu disse que o ambiente de Goiânia é diferente. O ambiente da cidade é diferente. Meu pai, a minha esposa que está aqui comigo, a pessoa mais linda desse mundo, e juntamente comigo nós viajamos Brasil afora, e poucas igrejas, poucos lugares têm um ambiente tão sensível ao Espírito Santo como o ambiente dessa cidade. E eu creio imensamente que o Senhor tem algo para fazer nessa cidade. E o Senhor tem algo para fazer a partir dessa cidade. E eu creio de maneira convicta, querido, que muitas pessoas vão vir até essa cidade para ver o que Deus está fazendo. E eu não estou dizendo isso como forma de clichê, mas eu estou dizendo que realmente várias palavras já foram entregues sobre essa cidade. Muitas palavras de muitos profetas, muitos pregadores já disseram que Goiânia é uma terra de avivamento. E eu creio que você faz parte disso. Bom, é uma grande alegria mais uma vez poder estar nessa casa. Que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério e essa família, em nome de Jesus. Quem estava naquela vez que nós viemos com meu pai aqui, pastor Hernani? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Bom, queridos, antes de mais nada, sobrou algum dos nossos materiais que nós trouxemos na outra vez. E se você quiser adquirir, está aqui à esquerda do altar, na minha esquerda, na sua direita. E você não pode deixar de ver o nosso material, e não é por conta de custo ou dinheiro, é conta de abençoar a sua vida. O que eu creio e o que eu vou pregar aqui vai ser um resumo do que está contido naqueles livros. Bom, alguns anos atrás, eu creio que em meados dos anos de 2017, meu pai estava justamente aqui, mais especificamente pregando numa igreja no bairro da Vila Nova. E ele saiu jantar com o pastor, e quando já era para lá de meia-noite, o pastor foi levar ele direto para o hotel. E chegando no hotel tinha uma rua, uma subida, e enquanto eles estavam de carro subindo aquela rua, o meu pai, ele avista uma mulher mais de idade, e ele viu algo interessante, que essa mulher, ela estava com uma Bíblia na mão, e ela descia e subia aquela rua. E horas ela lia um versículo, outra hora ela lia um salmo, e outra hora ela cantava um hino. E aquilo mexeu muito com ela. Meu pai abriu a janela e disse: "Paz do Senhor, minha irmã." E a mulher olhou para ele, não deu muito caso, ignorou, achou que estava de alguma forma escarnecendo, algo do tipo, e continuou. Meu pai foi pro hotel. No dia seguinte de manhã, ele
desceu para tomar o café e ele foi falar com a recepcionista do hotel. E disse: deixa eu te falar uma coisa, naquela rua, antes de chegar no hotel, tinha uma senhora para lá de meia-noite que estava com uma Bíblia na mão, estava cantando um hino, estava lendo um versículo. Aí a recepcionista disse: é a irmã fulana. Aí ele disse: então você conhece. E ela disse: o bairro inteiro conhece. E ela disse ao meu pai o seguinte: essa mulher, ela está já há muito tempo aqui, e o que ela faz é justamente isso. De segunda a sexta-feira, ela fica das 6 da manhã, da meia-noite até as 6 da manhã, orando e descendo e subindo aquela rua, da meia-noite às 6 da manhã, e de segunda a sextas-feiras. Sábado e domingo ela fez um acordo com a família para ela descansar. E meu pai acabou questionando aquela recepcionista: mas naquela rua não tem alguém que possa de alguma forma querer roubá-la ou algo do tipo, ou fazer algum mal para ela? Aquela rua não seria um pouco perigosa para aquela senhora? E a recepcionista disse para ele: perigoso na verdade é para quem mexe com ela. Meu pai havia mexido com ela, já começou a temer um pouco. Mas naquele momento ele começou a pensar e perguntou para ela: mas por que ela é tão respeitada por todos? E ela diz: para os cristãos ela é uma profeta, para aqueles que não são cristãos ela é uma bruxa. Eu não sei o que acontece, Senhor, mas para onde ela vai, nas ruas que ela ora ao redor dessa cidade, se tem prostíbulo fecha, se tem bar fecha. E a partir daquele momento, meu pai ele subiu para o quarto, nem tomou o café porque ele disse que perdeu completamente a fome. E ele relata que a partir do momento que ele sobe no quarto, ele fecha a porta do quarto, ele se joga no chão e ele fala: Senhor, não sou crente. Uma senhora de idade ora de segunda a sexta-feira, da meia-noite às 6 da manhã. Eu não oro nem uma hora sequer. E a partir daí se iniciou uma intensa busca do meu pai sobre avivamento. E foi a partir daí que ele começou a buscar e realmente a clamar avivamento. E ele, a partir desse momento, ele entendeu qual é a profundidade do real e genuíno avivamento. E é isso que eu quero compartilhar com vocês em poucas palavras aqui nessa noite. De antemão, eu preciso te dizer que avivamento não é um movimento. Avivamento não é um grande mover que uma igreja ou alguma instituição faz. Avivamento não são grandes multidões. Avivamento não são estádios lotados. Avivamento não são praças lotadas. Tudo isso, multidões, estádios lotados, praças lotadas, tudo isso é resultado de um avivamento. Mas isso não consiste em avivamento por si só. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de avivamento é que nunca foi por números. Avivamento nunca esteve relacionado com quantidade. Se avivamento estivesse relacionado com quantidade, o fogo no dia de Pentecostes não teria descido, porque somente 120 pessoas ficaram orando. E algo que nós precisamos entender de uma maneira muito clara é que avivamento não vem em um período bom da igreja. Avivamento não vem em um período de festa na igreja. Avivamento não vem em um período que a igreja está passando por momentos bons. Todos os avivamentos na história começaram quando a igreja estava passando pelo seu pior momento na história. E de uma maneira bem simples eu te explico. O avivamento nos dias de Elias
O povo de Israel abandonou o Senhor. Abandonaram os altares de Deus, começaram a cultuar Baal e Aserá. Nos dias do avivamento de Jeremias, aconteceu a mesma coisa. Nos anos de 1700, no avivamento com John Wesley, talvez alguns aqui conheçam. Com o avivamento de John Wesley, muitos historiadores davam o cristianismo como extinto. O fogo tinha se apagado, porém uma só pessoa se levantou e trouxe um genuíno avivamento para aquela história. A história nos conta que 3 milhões de pessoas conheceram a Jesus através de John Wesley. Nos dias da Rua Azusa, estima-se que 600 milhões de pessoas conheceram a Jesus através do avivamento da Rua Azusa. O que eu estou querendo dizer aqui, a guisa de introdução, é te mostrar que se avivamento fosse grandes multidões, e se o Senhor, Ele de alguma forma estivesse preocupado com números, Jesus não teria escolhido só 12 discípulos. Se o Senhor, Ele tivesse preocupado com números, o avivamento da Rua Azusa não teria se instalado, porque só uma pessoa de antemão começou a orar por esse avivamento. Em momentos de crise na igreja, o Senhor, Ele manda avivamento, porque avivamento é um contra-ataque de Deus. Avivamento nunca foi de início um ataque que o Senhor exerce a Satanás e seus anjos, não. Avivamento sempre foi o contra-ataque. O Senhor, Ele sempre envia avivamento quando Ele vê que o diabo está exercendo um papel na igreja. Então, quando Satanás percebe que o pecado está entrando na igreja, o Senhor responde com avivamento. Avivamento vem justamente para subjugar e para passar o rolo compressor sobre o pecado na igreja. É por isso que todos os avivamentos se iniciaram com um grande mover de arrependimento. Quantos aqui já leram Joel capítulo 2, versículo 28? E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Esse texto é poderoso, não é? Esse texto relata sobre nós nos últimos dias, não é? Esse texto está dizendo que o Espírito Santo vai derramar do seu poder, da sua glória sobre nós outra vez, não é? Porém, antes do versículo 28, existe o versículo 12. Contudo, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe qual é o verdadeiro motivo do porquê que o Senhor, Ele manda avivamento? Qual é o significado de avivamento? A resposta está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de avivamento, o Senhor, Ele chama o seu povo para uma humilhação coletiva. E algo poderoso que nós vemos nesse texto é que o Senhor, Ele diz: se o meu povo se humilhar. O que esse texto está dizendo é que quem se quebranta precisa ser você. Quem se humilha precisa ser você. Porque quando o Senhor, Ele tenciona humilhar a igreja, Ele abate a igreja. É por isso que a ordem expressa do Senhor é: se humilhe.
Assim como o Senhor, Ele se esvaziou e se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, nós precisamos nos humilhar dia após dia, nos tornando obedientes até a nossa morte. E Joel, no capítulo 2, no versículo 1, nos diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Quantos creem que esse dia vem? Dia de trevas e de escuridão. Primeira coisa que nós vemos aqui: não é um dia feliz, não é um dia de um sol, não é um dia de clareza, não é dia de felicidade, é um dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Diante dele, diante do Senhor, um fogo consome, e atrás dele uma chama que queima. E a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. O que esse texto está nos dizendo é que quando o Senhor Ele passa sobre a terra, Ele começa a varrer. Ele simplesmente varre tudo. O fogo do Espírito, ele passa sobre a terra e nada sobra. E por que ele faz isso? Porque assim como para retirar a semente, e assim como para colocar a semente sobre a terra, é preciso passar o arado, é preciso tirar o que pode impedir a colheita, é preciso tirar as pragas, o mato, para depois jogar a semente. O Senhor, Ele tira tudo aquilo que impede Ele de agir. Eu não digo que isso impede o Senhor, porque o Senhor, Ele é onipotente. Só que o Senhor, Ele precisa fazer algo antes de avivar um coração. E a resposta está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos Elias no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, 400 profetas da deusa Aserá, e todo o povo de Israel reunidos, só no Monte Carmelo. E durante 3 anos estava sem chuva. Durante 3 anos o povo passava fome. Durante 3 anos o povo passava sede. O povo estava faminto e sedento. Já não tinha mais comida, já não tinha mais água para beber. Tudo estava morrendo. Os animais do campo estavam morrendo. As plantas estavam secando. E não existia mais esperança. Porém a esperança veio através de uma pessoa que Ele usou. Elias se levanta e ele convoca todo o povo do Monte Carmelo. E de uma forma resumida ele diz: vocês, profetas de Baal, pedirão para que Baal responda com fogo. E se Baal responder com fogo sobre o altar que vocês montarem, Baal é o verdadeiro Deus. Agora, se o meu Senhor, o Deus de Israel, responder com fogo, Ele é o verdadeiro Deus. E ele diz a todo o povo: aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro e único Deus. E a história nos relata em 1 Reis, no capítulo 18, que os profetas de Baal, eles começaram a montar o altar. E eles não colocaram fogo sobre o altar, como ordem de Elias. E eles começaram a pedir para que Baal responda. E eles pulavam sobre o altar. E a palavra diz nesse capítulo que eles pegavam facas e lanças, e eles cortavam a própria pele, eles cortavam as próprias vestes, como forma de desespero, para mostrar: Baal, olha o que nós estamos fazendo, como forma de desespero para que você responda. Nós estamos aqui rasgando as vestes, nós estamos aqui rasgando
a nossa pele rasgando o nosso corpo, o nosso sangue está correndo sobre o altar. Então, por favor, responda ao nosso sofrimento, responda à nossa dor. Mas o que aconteceu? Desde amanhã até o meio-dia, eles pediram sobre isso e não obtiveram resposta alguma. E chegou uma hora que os profetas de Baal, eles perceberam que não iriam ter resposta. Então eles saíram. E veio Elias. Agora, abre um parênteses. E eu te pergunto: por que Baal não respondeu? Sendo que tamanho era o sofrimento e a dor daquele povo. Toda Israel viu eles rasgando o próprio corpo, rasgando a própria carne, as próprias vestes, somente para que Baal responda. Será que o povo ele não via como forma de desespero isso? O povo via. O povo estava vendo o desespero deles. Porém, você precisa entender que o que importa realmente é rasgar o coração e não as vestes. Preste atenção. Quando Elias ele se aproxima, de acordo com 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 30, Elias ele se aproxima do altar. E a primeira coisa que ele faz, ele não levanta em alta voz e diz ao povo: olhem para mim. Ele não levanta em alta voz e diz ao povo: olha como eu sou quebrantado, como eu sou poderoso, como eu sou santo. Não. E o mais forte de tudo, ele não rasga o corpo, ele não rasga as vestes. Sabe o que ele rasga? O coração. E como que ele rasga o coração? A única coisa que ele faz, ele se aproxima do altar. Primeira coisa, se aproximar de Deus. Segunda coisa, ele restaura o altar. Ele precisou colocar as pedras em ordem, porque o altar estava destruído. Ele colocou a lenha em ordem. Ele tirou as cinzas, porque ele percebeu e ele sabia que a cinza atrapalha o fogo. Aquilo que se torna antigo e velho na sua vida atrapalha. É por isso que o Senhor, através do profeta Isaías, ele disse: não vos lembreis dos acontecimentos passados, porque eu realizo uma nova obra. Só que para ter obra nova, precisa ter lenha nova. Agora presta atenção nisso. Enquanto Elias ele está restaurando o altar, arrependimento, reparação, restauração, reconstrução de altar. E quando ele coloca tudo em ordem, quando o coração está em ordem, ele rasga as vestes? Não. Ele rasga o corpo? Não. A única coisa que ele faz, que todos saibam que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Não existe outra forma de ter avivamento a não ser essa. Avivamento é a conversão do coração para a onipotência de Deus. O fato de você rasgar o coração não significa só levantar as mãos ou prostrar os seus joelhos. Não. Significa você mostrar o coração e dizer: Senhor, toma o meu coração e cumpre em mim a tua vontade. Um coração restaurado é um coração avivado. Um coração reparado é um coração avivado. E o que o Senhor ele quer fazer nos últimos dias na sua igreja é, antes de mais nada,
restaurar o altar. Em meio a um mundo de trevas, em meio a um mundo de desastre, em meio ao mundo onde incêndios estão sobre as cidades, em meio ao mundo onde enchentes estão sobre as cidades, ainda existe um remanescente dizendo: Espírito Santo, desça sobre nós. Em meio a um mundo extremamente caótico e em crise, ainda existe uma esperança. E aonde está a esperança? Porque eu elevo os meus olhos para o monte e eu vejo que de lá vem o meu socorro. Todo avivamento, ele veio em um momento de crise, em um momento onde nada ia bem, em um momento onde tudo ia mal, em um momento onde todas as coisas cooperavam para o mal da sua igreja. Porém, a partir desse momento, o Senhor, Ele levanta os seus profetas. Diante da seca, o Senhor levantou Elias. Diante do pecado de Israel, o Senhor levantou Jeremias. Diante do pecado de Israel, o Senhor levantou Ezequiel. Diante do pecado de Israel, o Senhor levantou todos esses profetas. E quando eles estavam passando pelo pior momento deles, assim que Jesus subiu aos céus, e eles pensavam: o que será de nós agora que o nosso mestre se foi? E o Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, porque eu vou, só que eu deixarei sobre vós um Consolador, e Ele vos guiará a toda a verdade. Sabe o que esse texto está dizendo? Eu te pergunto, em João capítulo 14 diz: Jesus, Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a partir desse momento, Jesus, Ele está dizendo aos apóstolos: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos guiará a toda a verdade. Então entenda, não existe verdade fora do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra Jesus. É o Espírito Santo que molda o caráter de Cristo em nosso coração. É por isso que não existe avivamento sem o Espírito Santo. Nunca existiu nenhum avivamento sem que o Espírito Santo tenha sido o protagonista. Todos os avivamentos, o Espírito Santo moveu a sua igreja de uma maneira sobrenatural. Entenda, nós ainda estamos na dispensação do livro de Atos. Sabe algo muito forte? Se você ir para o último capítulo de Atos, você vê que ele não termina com amém. O que significa a palavra amém? Que assim seja. Ou seja, está selado, está feito, está terminado. Mas eu te pergunto, por que o livro de Atos não termina com amém? Porque o livro de Atos ainda não acabou. E eu te faço uma pergunta: quem está terminando o livro da igreja? Quem está terminando o livro de Atos? É você. Então, assim como o livro de Atos ainda não acabou, o agir do Espírito Santo também não acabou. O Espírito Santo vai fazer mais uma vez, querido. O Espírito Santo, ele tem mais coisa para fazer na sua vida. Você pensa que já foi o suficiente tudo que você já recebeu? O Senhor está dizendo: ainda existem águas que dão na cabeça, que dão nos ombros, mas ainda existem águas ainda mais profundas da presença dEle. Em João no capítulo 7, no versículo 37, Jesus, ele está no terceiro dia de uma grande festa. E existe algo muito poderoso que acontece naquela festa. Jesus, ele levanta a voz, ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do teu interior.
E o versículo seguinte, ele continua dizendo: que rio de águas vivas é esse? E ele diz: e esse rio se refere ao Espírito Santo que havia de ser dado. Porque naquela época, até aquele momento, o Espírito Santo não havia sido dado. E esse texto, eu costumo dizer que tem duas explicações: uma explicação lógica e uma explicação espiritual. A explicação lógica: Jesus ele não foi glorificado aos céus até aquele momento, por isso o Espírito Santo não desceu. É simples assim. Essa é a explicação lógica. Porém, a explicação espiritual: o rio do Espírito não flui sobre aquele que não glorifica Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele só é dado para aquele que recebe Jesus. E como meu pai pregou alguns domingos atrás, domingos não, sábado, né? Foi num sábado? Num sábado. Depois de Jesus, depois que Jesus ele veio ao mundo, e ele subiu aos céus, de acordo com Atos 1 e 8, ele diz: agora a sua prioridade é o Espírito Santo. E eu te faço uma pequena pergunta, e eu quero que você me entenda. Se você compreender isso, tudo vai mudar na tua vida. Por que que os apóstolos precisaram do Espírito Santo para pregar o Evangelho? Veja, Jesus em Atos capítulo 1 versículo 8 diz aos apóstolos: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse texto está dizendo o seguinte: vocês receberão o Espírito Santo, só depois disso vocês poderão pregar o Evangelho. Mas por quê? Por que eles precisaram de poder para pregar o Evangelho? A resposta está em Romanos capítulo 1 versículo 16. E isso, se puder abrir no telão, por gentileza. Por que os apóstolos precisaram de poder para pregar o Evangelho? Por que eles precisaram da unção do Espírito para propagar o Evangelho, para propagar as boas novas? Por que eles necessitaram de poder para ser testemunha de Cristo? Romanos capítulo 1 versículo 16. Lá nós vemos a mais poderosa resposta: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De uma forma bem resumida, os apóstolos necessitaram de poder para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E só depois de receber o poder você pode pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então por que eles necessitaram de poder? Porque não tem como, preste atenção, não tem como você dar para alguém alguma coisa que você nunca recebeu. Eles receberam a plenitude do Evangelho quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E quando o Espírito Santo desceu, as palavras deles se tornaram em fogo.
E sabe o que eu vejo que o Espírito Santo quer fazer nesses últimos dias? É colocar fogo nas tuas palavras. Mas você precisa compreender que você necessita de poder do alto. Sem poder do alto não existe evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. É por isso que sem poder não existe igreja, sem poder não existe palavra. Entenda bem qual é a diferença da palavra e de uma palestra: é a unção do Espírito. Sabe por que pastores na Bíblia eram ungidos? Por que os ministros na Bíblia eram ungidos? Porque um homem que sabe falar bem, porém não tem unção, não passa de um palestrante. O que é preciso é o fogo. E eu te pergunto, em Êxodo capítulo 3, Moisés ele está diante da sarça, e ele se choca. Ele fica surpreendido com o que ele viu. E eu te pergunto, Moisés ele ficou surpreso com a sarça que ele viu, ou porque a sarça tinha fogo e não se queimava? Entenda, o segredo do avivamento nunca esteve na sarça que Moisés viu. A grande transformação na vida de Moisés não esteve na sarça, esteve no fogo sobre ela. Porque a sarça sem fogo não passa de um espinheiro. Entenda bem, você sem fogo não passa de um pecador depravado. Porém, quando o Espírito Santo desce sobre você, você se transforma em uma nova criatura. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado no teu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, pastor, o que eu tenho que fazer para ter avivamento no meu coração? Primeiro, reparação de altar. É levantar a mão para o alto, Senhor, e dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo. Esquece tudo que aconteceu para trás, porque o Senhor ele fará uma nova obra. Querido, eu creio de uma maneira muito convicta. Hoje, pela tarde, eu estava conversando com uns amigos, e eu disse: eu creio. E com uma dor no meu interior, eu creio que nós veremos um grande poder sendo manifesto na igreja. Existe uma angústia no meu coração que me mostra o que o Espírito Santo quer fazer. Enquanto estava no louvor, eu estava orando, e chegou um momento que eu precisei sentar, porque o Espírito Santo ele começou a me envolver. Tudo no meu corpo começou a tremer. E muitas vezes você pode se perguntar o porquê que acontece isso. Assim como Jeremias, ele disse: toda vez que eu direi, não mencionarei mais o seu nome, nem falarei mais o seu nome. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Isso veio no meu coração como um fogo preso nos meus ossos, e eu estou cansado de conter. A chama do Espírito te causa um desgaste físico. É por isso que muitas das vezes você não permanece de pé. É por isso que Moisés, quando ele esteve diante da sarça, ele se prostrou. Todas as pessoas ao redor da história, até mesmo na Bíblia, quando elas toparam com o Senhor, elas se prostraram com o rosto em terra.
a palavra diz: rios de águas vivas fluirão no seu interior. Sabe o que eu vejo esse texto? Eu vejo como um mar. Quando você está na praia, você entra no mar, e lá no início, no começo, você consegue ter controle do teu próprio corpo, porque está raso. E você tem duas escolhas: ou você vai para mais fundo, ou você sai. Tem pessoas que não saem do raso, que vivem no superficial, não querem coisas mais fundas, porque sabe que quanto mais profundo você for, maior a sua responsabilidade de carregar. Enquanto você está no raso, você tem controle do teu corpo. Você tem o controle e você tem a decisão de voltar ou continuar. Então você começa a ir mais fundo, e a água vai subindo, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. E demora um tempo, mas mesmo assim você ainda tem controle, e você ainda tem a escolha de voltar. Mas se você continua, assim como Davi disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E você continua. Chega uma hora que você está em águas fundas demais para o seu corpo controlar. Você não consegue mais colocar o pé no chão. Então você não consegue controlar o teu próprio corpo, e às vezes é quando você se desespera. Você começa a entrar em desespero, porque o teu corpo não tem mais controle daquilo que você está recebendo, do lugar e do ambiente onde você está. E a única coisa que você pode fazer é deixar o mar te levar. O meu pai, ele tem duas frases muito fortes. A primeira: se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. E a outra: corações superficiais não recebem revelações sobrenaturais. Revelações sobrenaturais não entram em mentes rasas, superficiais. É por isso que o Senhor, Ele não quer que você fique no raso. Ele quer, e Ele está te dizendo hoje: vá mais fundo. Vai mais fundo. Porque quando você tem controle de si mesmo, você consegue decidir a tua história. Só que eu te pergunto: você quer decidir a tua história? É você que decide a tua história? Ou você quer viver a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? Existem águas mais profundas do Espírito preparado para você. O Espírito Santo está fazendo tudo outra vez. E o Espírito Santo sabe que se você for em águas ainda mais fundas, você não consegue conter, você não se controla. Então é o rio que começa a te levar. E assim como Jeremias, eu tenho um fogo preso nos meus ossos, e eu não consigo conter. Eu não consigo controlar o que está dentro de mim. Em outras palavras, Jeremias, ele disse: se eu tentar controlar, eu fico cansado. Porque o que o Espírito Santo faz
é uma onda, uma descarga elétrica dentro do teu coração, e começa a mover sobre toda a sua corrente sanguínea, sobre todas as suas veias, todas as suas artérias, e você começa a entrar em um estado de transe e de desespero. É por isso que nos dias de Pentecostes ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Sabe que som era esse? Era o desespero da igreja clamando por avivamento. É por isso que quando você recebe o Espírito Santo, o seu corpo não controla. O seu corpo não contém. E o que o Espírito Santo faz, ele manda dizer: se eu estou te tocando, se eu estou te batizando, não tente suportar, apenas deixa fluir. Existe uma atmosfera que o Espírito Santo está implantando nesse lugar. Uma atmosfera de batismo. Batismo de quê? De temor. Batismo de fogo. Batismo de desespero. E é como se uma dor entrasse no teu coração. Como assim uma dor, pastor? Romanos capítulo 8, nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo: porque a natureza aguarda, a natureza clama, a terra clama com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está dizendo: essa dor de parto que você está recebendo e que você está sentindo não é de você, é o meu Espírito clamando, dizendo: onde estão aqueles que eu vou levantar nessa cidade? Sabemos até então, Romanos 8, que a natureza clama e geme com dores de parto, para que os remanescentes se manifestem. E um terrível clamor entra no teu coração. Uma dor entra no teu interior. É como se você estivesse sendo queimado de dentro para fora. É uma terrível sensação, mas ao mesmo tempo uma maravilhosa e dolorosa sensação. E quanto mais você tenta conter, mais forte e intenso fica. Eu vejo isso sobre você. Vem aqui. Vem aqui você. Tá do lado. Do lado. A outra do lado. Vem aqui. Você. Eu vejo o Espírito Santo no teu coração. Isso começa a passar por todas as suas veias. Isso começa a tocar todos os seus membros. Eu vejo uma nuvem de glória descendo sobre a tua cabeça e dizendo: eu estou transformando, eu estou tocando, eu estou avivando o teu coração. E a partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa, porque eu vou te visitar nas madrugadas, diz o Senhor. Toda vez que você entrar no quarto, você sentirá um peso da minha glória. Receba agora no nome de Jesus uma unção poderosa do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Receba agora em nome de Jesus. Pastor, então o que eu tenho que fazer para deixar isso fluir? É
dizer: Senhor, me guia pelas águas profundas. Sabe o que eu vejo? O Espírito Santo pegando a tua mão e Ele te tirando da praia e Ele te levando a lugares mais fundos, lugares onde não existe dor, lugares onde não há sofrimento, lugares onde não há ansiedade, lugares onde não há depressão, lugares onde o que toma o teu coração é o amor de Deus e a paixão pelo Espírito Santo. Deixa o rio te levar aí. Você precisa deixar o rio levar. Sabe o que eu estou vendo aqui, pastora Giovana? Uma corrente de fogo se estabelecendo nesse montinho aqui, ó. Isso começa a passar de coração para coração. E aquele coração que está sensível e que está reparado e restaurado para receber, é o que o Espírito Santo, é o coração que o Espírito Santo toca. Vem aqui. Eu vejo fogo nessas duas mãos. Uma nuvem de glória descendo. Receba a chama do Espírito. Receba agora. Xararabarababa, xererere, cantaralaraba. Quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero que você comece a deixar esse rio fluir em você. Deixa a chama dele fluir agora. Deixa fluir. Ou seja, não controla, não contenha, apenas flua. Apenas flua. Receba agora. Flua. Deixa fluir. Flui. Eu vejo uma brasa de fogo descendo sobre esse lugar agora. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Só que se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Deixa o rio levar. Deixa o rio levar. Precisa existir um desespero no teu coração, porque a palavra diz: eis que a terra seca clama pela chuva.